Queridos amantes do mistério, sejam muito bem-vindos ao canal Clássicos de Mistério e Suspense. Publicado em 1941, Morte na Praia nos leva a um cenário paradisíaco onde Hercule Poirot, durante suas férias, se depara com um crime cruel. Uma mulher aparentemente perfeita, amada por todos, é assassinada à luz do dia. Mas será que realmente todos a amavam? Intrigas e revelações surpreendentes aguardam Poirot em uma de suas investigações mais instigantes. E agora? Está na hora. Vamos começar. Morte na Praia, de Agatha Christie. No calor do verão, a Smuggler's Island parecia um refúgio isolado e tranquilo, um lugar onde os visitantes podiam se entregar ao doce farniente, banhando-se no sol e no mar, afastados do mundo exterior. O Hotel Jolly Roger, uma promessa de exclusividade e sofisticação, atraía aqueles que desejavam um ambiente refinado, sem a presença incômoda de turistas ruidosos. Entre os hóspedes, um nome se destacava, aquele do renomado detetive Hercule Poirot, que, longe de seus habituais mistérios, pretendia apenas desfrutar da tranquilidade do local. Mas a paz de um ambiente idílico pode ser ilusória. Entre os hóspedes havia figuras de diferentes perfis. A tagarela e insistente Sra. Gardner, que não parava de falar sobre tudo e todos. A elegante Rosamund Darnley, uma mulher de negócios bem-sucedida, o robusto Major Barry, a reservada Emily Brewster e, claro, a figura magnética e provocante de Arlena Stewart, agora Arlena Marshall, uma mulher cuja beleza arrebatadora parecia atrair a atenção e o desejo de todos os homens ao seu redor. Foi ao vê-la surgir na praia, trajando um maiô ousado que ressaltava cada curva de seu corpo, que o murmúrio entre os hóspedes se intensificou. Arlena era um ímã para os olhares masculinos, e um deles, em particular, era impossível de ignorar, o de Patrick Redfern. Seu fascínio pela mulher era evidente, um brilho hipnotizado nos olhos enquanto a observava caminhar em direção à água. Sua esposa, a pálida e delicada Christine Redfern, tentava desviar o olhar, forçando-se a ignorar o espetáculo humilhante de seu marido encantado por outra mulher. Enquanto isso, sentado à sombra, Hercule Poirot observava a cena com olhos treinados. Ele notava cada detalhe. A postura indiferente do capitão Marshall, marido de Arlena, imerso na leitura do jornal, fingindo não perceber os olhares que sua esposa atraía. O desconforto de Christine Redfern ao tentar disfarçar seu ciúme, a expressão de desgosto de Rosamund Darnley, que parecia ter seus próprios motivos para desprezar Arlena. E, acima de tudo, Poirot sentia uma presença invisível, algo que pairava no ar como uma premonição sombria. A conversa entre os hóspedes girava em torno de Arlena. Alguns a admiravam, outros a desprezavam. A Sra. Lane, uma mulher severa e moralista, via nela a própria encarnação do mal, uma destruidora de lares que brincava com os sentimentos alheios sem um pingo de remorso. Ela é como a mulher montada na besta escarlate, murmurou, evocando uma passagem bíblica. E, de fato, Arlena tinha esse poder, o de desestabilizar, de provocar, de inflamar paixões destrutivas. Naquele momento, Poirot ergueu os olhos e notou algo curioso. Entre todos os olhares fixos em Arlena, havia um que se desviava, o de seu marido, Kenneth Marshall. Ele parecia deliberadamente alheio ao furor que a presença da esposa causava. Um homem traído? Um marido indiferente? Ou algo mais profundo escondia-se por trás de sua aparente serenidade? Rosamund Darnley, sentada ao lado de Poirot, parecia inquieta. Ele percebeu seu desconforto e, com seu dom natural para a observação, intuiu que ela e Kenneth Marshall compartilhavam um passado. Ao confrontá-la sobre isso, Rosamund não negou. Contou que conhecia Kenneth desde a infância e que ele sempre fora um homem gentil, embora tivesse um histórico infeliz no amor. Sua primeira esposa,
morrera no parto e anos depois ele se casara com Arlena, uma mulher completamente diferente dele. Ele tem uma tendência a fazer escolhas desastrosas, ela murmurou com um toque de melancolia. Poirot escutava em silêncio, suas pequenas células cinzentas já trabalhando. Havia algo perturbador naqueles relacionamentos, um emaranhado de ressentimentos, paixões e segredos não ditos. Rosamund falava sobre Arlena com um desprezo que ia além da antipatia comum, e Poirot percebia que não era a única a sentir isso. Mais tarde, enquanto caminhava pela praia, Poirot observou Arlena novamente, dessa vez acompanhada por Patrick Redfern. Ele se inclinava para ela, os olhos cheios de adoração, enquanto ela sorria de maneira provocante. Christine Redfern, de longe, assistia à cena, sua expressão carregada de um misto de dor e resignação. O Major Barry, um velho soldado de olhar aguçado, murmurou ao passar: "Essa mulher só pode terminar de um jeito." Hercule Poirot então suspirou e olhou para o horizonte. Ele sabia que a beleza podia esconder a mais pura maldade. E, enquanto o sol brilhava sobre aquela ilha aparentemente pacífica, ele sentia no ar a inevitabilidade de um crime. Para muitos dos hóspedes do Jolly Roger, a estadia na ilha ainda parecia um refúgio agradável, um lugar de descanso e tranquilidade. Mas para alguns, cada dia tornava-se mais difícil de suportar. Linda Marshall, a jovem filha do capitão Marshall, sentia essa angústia com intensidade crescente. Desde a chegada à ilha, a presença de Arlena Stuart havia se tornado insuportável. Na escola, era mais fácil ignorá-la, afastar-se, mas ali, naquele espaço limitado, ela se via obrigada a testemunhar dia após dia a influência destrutiva de sua madrasta. A mulher se insinuava por todos os cantos, dominando conversas, monopolizando atenções e, pior ainda, ridicularizando indiretamente aqueles que não orbitavam ao seu redor. Linda não conseguia escapar. A raiva crescia dentro dela, silenciosa e intensa. Arlena Stuart estava arruinando tudo, até mesmo os momentos que poderiam ser agradáveis. Odiava a forma como o pai parecia cego diante das atitudes da esposa, como se recusasse a ver o que todos percebiam. Odiava como aquela mulher fazia com que se sentisse insignificante, sem espaço no próprio lar. Odiava cada palavra doce e falsa que saía de sua boca. Odiava com uma força que assustava até a si mesma. Em outra parte do hotel, a bela e exuberante Arlena se preparava diante do espelho, sua expressão de irritação refletindo o desagrado de ser interrompida. Kenneth Marshall, seu marido, a observava com um olhar sério, ciente de que precisava dizer algo. Não gostava do que estava acontecendo e, por mais que evitasse confrontos desnecessários, não podia mais ignorar o assunto. Patrick Redfern estava claramente obcecado por ela, e isso se tornava cada vez mais evidente. A esposa dele, Christine, não escondia o desconforto, e Kenneth sentia-se responsável por manter a situação sob controle. Mas Arlena não gostava de ser questionada. A ideia de que estava sendo acusada de algo a aborrecia profundamente. Não era culpa dela se os homens ficavam loucos por sua presença. Ela nunca os encorajava. Ao menos não diretamente. Se Patrick Redfern demonstrava um interesse exagerado, isso era um problema dele, não dela. Tentou desviar o assunto. Voltou-se para o espelho, aplicando o rímel com precisão calculada. Tentava manter a voz suave, despreocupada, mas havia uma ponta de impaciência ali. Kenneth, no entanto, não se deixava enganar. Ele conhecia Arlena melhor do que ela imaginava. Sabia como ela manipulava situações e como se recusava a assumir responsabilidade pelos estragos que causava. Ele a observava e, por um momento, sentiu um cansaço profundo. Perguntou-se se deveria ter insistido em irem para outro lugar, mas o fato era que ela queria estar ali. Insistira naquela viagem com uma determinação incomum, como se tivesse um motivo oculto para escolher aquele destino.
a conversa terminou sem uma conclusão satisfatória. Arlena voltou a seus afazeres, ignorando qualquer preocupação que Kenneth pudesse ter expressado. Para ela, tudo continuaria como sempre. Nada a ameaçava. Do lado de fora, Rosamund Darnley caminhava tranquilamente pela praia. O vento trazia lembranças da infância e, por um breve momento, ela sentiu uma nostalgia inesperada. Kenneth Marshall aproximou-se e, por um instante, a velha amizade entre os dois fez com que se esquecessem do presente. Relembraram os tempos passados, a inocência da juventude, os dias despreocupados em que o futuro parecia simples e promissor. Mas a vida raramente seguia o caminho esperado. Kenneth, agora um homem maduro, estava preso em um casamento infeliz, e Rosamund, apesar de bem-sucedida e independente, sentia a falta de algo que nunca conseguira alcançar. O reencontro dos dois trouxe à tona sentimentos não ditos, possibilidades que poderiam ter existido, mas que nunca se concretizaram. Por um momento, Rosamund se permitiu ser sincera. Perguntou por que ele nunca havia se divorciado. Kenneth hesitou. Não era uma questão simples. Não se tratava apenas de gostar ou não de Arlena. Tratava-se de princípios, de promessas feitas e de uma crença quase inabalável no compromisso assumido. Odiava a ideia de seguir o caminho fácil, de descartar um casamento como se fosse algo sem importância, até que a morte os separasse. A frase, dita quase como um sussurro, pairou entre eles. Havia algo definitivo nela, um peso que parecia crescer a cada instante. Naquela mesma noite, Hercule Poirot encontrava-se no bar, conversando com um homem de aparência robusta e olhar astuto. Horace Blatt era um tipo peculiar, um empresário de modos rústicos, mas com uma inclinação evidente para o romantismo. Gostava da ideia de estar ali, naquela ilha que evocava histórias de piratas e contrabandistas, e se encantava com o mistério do local. Havia trazido seu barco para a ilha, esperando aproveitar os dias de sol para velejar. Poirot ouvia suas histórias com um interesse contido, observava os detalhes da personalidade de Blatt, sua postura exageradamente confiante, sua forma de falar um pouco espalhafatosa, e então a conversa mudou. Blatt mencionou Patrick Redfern e seu fascínio por Arlena. Fez comentários sobre como o jovem passava cada vez mais tempo ao redor dela, como se estivesse enfeitiçado. Poirot já havia notado isso, claro, mas ouvir de um terceiro apenas reforçava a certeza de que algo perigoso estava em curso. Pouco depois, Patrick Redfern apareceu no bar. Seu semblante era despreocupado, mas havia algo nos olhos que indicava inquietação. Pediu uma bebida, conversou casualmente, mas era evidente que sua mente estava em outro lugar. Blatt brincou sobre o fato de ele estar sempre ao lado de Arlena, insinuando que o marido dela teria trabalho para vigiá-la. Patrick riu, mas o riso soou forçado. Poirot permaneceu em silêncio, observando. A noite avançou, e o detetive encontrou-se caminhando pela ilha, refletindo sobre tudo o que vira e ouvira. Parou ao notar Christine Redfern sentada sozinha no alto de um penhasco, olhando para o mar. A brisa noturna soprava em seus cabelos claros, e sua silhueta parecia solitária contra o céu escuro. Ela sabia que estava sendo observada, mas não se importou. Quando Poirot se aproximou, ela não fez esforço para esconder sua tristeza. O detetive, com sua calma habitual, tentou confortá-la. Disse-lhe que o tempo resolveria as coisas, que sua dignidade e bondade triunfariam sobre qualquer desilusão passageira. Mas Christine, cansada de ouvir palavras vazias de conforto, rejeitou a ideia. O que mais a incomodava não era a traição de seu marido, mas a compaixão alheia. Sentia-se sufocada pelo olhar de piedade dos outros, pelas palavras murmuradas de solidariedade. Detestava ser vista como uma mulher fraca, como alguém a quem se devia lamentar. Mas, no fundo, ela sabia que estava perdendo a luta contra uma mulher como Arlena. No silêncio da noite, enquanto todos se recolhiam,
Poirot sentia um pressentimento sombrio. Algo estava para acontecer. Havia muitas emoções intensas, muitas paixões perigosas, cruzando-se naquela ilha aparentemente pacífica. A manhã despontava esplêndida, como se a natureza quisesse se redimir das tormentas do dia anterior. O céu límpido, o sol dourando suavemente a paisagem e a brisa salgada tornavam tudo mais leve. Christine Redfern aproveitava o clima e, pela primeira vez em dias, sentia-se disposta a enfrentar a manhã desde cedo. Optou por descer para o café da manhã, um evento raro para ela, que costumava desfrutar da refeição no conforto de seu quarto. Mas naquela manhã sentiu-se impulsionada a fazer algo diferente, como se precisasse provar a si mesma que estava bem. Linda Marshall também sentia a animação do dia. Encontrou-se com Christine, pois tinham planos de visitar Gull Cove. Christine desejava aproveitar a paz do local para desenhar os penhascos, enquanto Linda queria apenas fugir da presença opressora de Arlena. A jovem parecia particularmente ansiosa naquele dia, como se algo estivesse fervilhando dentro dela. Enquanto se preparava para sair, notou Rosamund Darnley observando-a. A mulher parecia intrigada com sua pressa e o brilho febril em seus olhos. Enquanto isso, na praia, Emily Brewster aproveitava a manhã, mas não pôde deixar de reparar em um detalhe curioso. Arlena Marshall não estava por perto. Isso era inusitado, pois a mulher gostava de ser o centro das atenções. O mais estranho de tudo, Patrick Redfern parecia inquieto, andando de um lado para o outro, olhando para o mar como se esperasse alguém. Emily, com sua perspicácia natural, percebeu imediatamente a razão de sua inquietação. Arlena não aparecera naquela manhã para o encontro habitual. Hercule Poirot, que até então mantivera uma postura discreta, também observava tudo. Naquela mesma manhã, fora abordado por Arlena, que pedira sua ajuda para lançar um pedalo ao mar. O pedido em si não era estranho, mas o tom de urgência e o pedido para que ele não mencionasse a ninguém que a ajudara deixaram-no intrigado. Ela queria privacidade, queria que ninguém soubesse para onde estava indo. Poirot concordara, mas ficara atento. O tempo passava e a ausência de Arlena tornava-se mais notável. O hotel, com sua rotina previsível, funcionava como um relógio bem ajustado e qualquer alteração era rapidamente percebida. Os hóspedes começavam a comentar. Patrick Redfern, cada vez mais inquieto, esforçava-se para disfarçar seu nervosismo. Emily Brewster, sempre ativa, decidiu que era um bom momento para remar ao redor da ilha. Pediu a Poirot que a acompanhasse, mas ele recusou educadamente. Emily não se importou. Chamou Patrick Redfern e juntos dirigiram-se ao bote. A maré estava calma e a água refletia o azul do céu. Enquanto remavam, Emily sentiu que Patrick estava distraído. Seus olhos percorriam a paisagem, mas não para apreciar a vista. Ele buscava algo, ou alguém. Quando contornaram um penhasco, depararam-se com uma figura familiar. Arlena Marshall estava estendida na areia, seu corpo posicionado como se estivesse simplesmente aproveitando o sol. Mas algo estava errado. Ela estava na sombra, onde o sol não a alcançava. E ao se aproximarem, a percepção da realidade atingiu-os com brutalidade. Arlena Marshall estava morta. Patrick Redfern foi o primeiro a reagir. Saltou do bote, correndo até a mulher. Emily observava, seu instinto lhe dizendo que algo terrível acontecera. Quando Patrick se ajoelhou ao lado do corpo, a confirmação veio. Arlena fora estrangulada. A cena era macabra. O pescoço da mulher apresentava marcas profundas, indicando uma força brutal. Mas o que mais impressionava era a expressão de seu rosto, uma mistura de surpresa e horror, como se nos últimos instantes de vida ela tivesse percebido, tarde demais, o destino que a aguardava. A comoção tomou conta de Patrick, que se via diante da amante morta. Emily, por outro lado,
manteve-se prática. Precisavam de ajuda. Determinada, tomou o barco e seguiu para buscar a polícia. Patrick permaneceu ali, incapaz de se afastar, o choque estampado em seu rosto. A polícia foi rápida em chegar. O inspetor local, acompanhado de um médico legista, iniciou as investigações. A estimativa inicial apontava que Arlena morrera entre 11h30 e meio-dia. A força empregada indicava um assassino de grande vigor físico. A pergunta que pairava no ar era: quem a matara? O inspetor começou a interrogar os hóspedes. Todos tentavam assimilar o fato de que uma mulher fora assassinada à luz do dia, em uma ilha pacífica. Poirot, por sua vez, ouvia os depoimentos com atenção. Descobriu que Arlena saíra do hotel por volta das 10 horas da manhã e que ele mesmo fora a última pessoa a vê-la antes de sua morte. A atenção, então, voltou-se para Kenneth Marshall, o viúvo. O capitão mantinha uma expressão séria, contida. Aceitou responder às perguntas, mas não demonstrou emoção exagerada. Para ele, o casamento com Arlena sempre fora uma questão de responsabilidade, não de paixão. Quando questionado sobre a possibilidade de sua esposa ter inimigos, admitiu que sua posição no teatro e sua beleza geravam ciúmes e rivalidades, mas não conseguia imaginar ninguém disposto a matá-la. No entanto, a pergunta que mais intrigava a polícia era: onde Kenneth estivera no momento do crime? Sua resposta foi firme. Ele estivera em seu quarto, escrevendo cartas, até que desceu para a praia e notou a ausência da esposa. Aparentemente, ninguém o vira durante esse período. E então surgiu Patrick Redfern. Sua dor parecia genuína, mas a polícia sabia que os apaixonados também matam. Era um fato que ele estava profundamente envolvido com Arlena, e a possibilidade de um crime passional não podia ser descartada. Com as primeiras peças do mistério postas sobre a mesa, a polícia precisava responder a uma única pergunta: quem, naquela ilha aparentemente pacífica, possuía o ódio, a força e a oportunidade para cometer um assassinato tão brutal? Poirot, no entanto, já começava a perceber os primeiros fios que formariam a teia do crime. Como sempre, a resposta estava ali, escondida nos pequenos detalhes. A manhã, que havia começado com a promessa de um dia sereno, na Smuggler's Island, agora estava manchada pelo crime brutal que lançava uma sombra sobre cada hóspede do Jolly Roger. O corpo de Arlena Marshall, encontrado na enseada isolada, havia sido levado para exames, mas a atmosfera do hotel permanecia carregada de tensão e especulação. As perguntas se multiplicavam e, entre elas, uma ecoava mais forte do que todas. Quem teria estrangulado aquela mulher? Kenneth Marshall, o viúvo, mantinha-se contido. Quando questionado pelos investigadores, respondeu com frieza calculada. Sim, havia ido até o quarto da esposa naquela manhã, mas encontrou o aposento vazio. Estranhou sua ausência, mas não se preocupou de imediato. Mais tarde, ao perceber que não a encontrava em lugar algum, começara a perguntar por ela. Primeiro, dirigiu-se a Poirot, que também não a vira depois que a ajudara a lançar o pedalô ao mar. Kenneth assegurou que não havia qualquer motivo especial para procurá-la. Apenas sentira curiosidade em saber onde ela estava. A conversa então tomou outro rumo. Os investigadores apontaram um envolvimento evidente entre Arlena e Patrick Redfern. Kenneth, sem demonstrar emoção, afirmou que sabia que sua esposa conhecia Redfern de antes, mas sempre considerara um simples conhecido. Quando lhe disseram que o relacionamento entre os dois era um escândalo aberto no hotel, Kenneth permaneceu impassível. Não se preocupava com fofocas e, se de fato havia um caso, isso não era de sua conta. Não era do tipo que se intrometia na vida da esposa. Era uma resposta que gerava desconfiança. A polícia sabia que o orgulho de um homem ferido podia ser um motivo tão poderoso para o assassinato quanto o desejo ou o ciúme. E Kenneth Marshall, mais do que qualquer um, tinha um motivo forte. Arlena não apenas o traía descaradamente,
como fazia dele um homem ridicularizado perante os outros, um insulto que muitos não estariam dispostos a suportar. O inspetor insistiu, perguntando se Kenneth acreditava que Redfern estava apaixonado por Arlena. A resposta foi simples e direta. Provavelmente sim. Assim como muitos outros homens antes dele. Mas se havia algum testemunho que provasse que o caso era sério, isso não fazia diferença agora. Sua esposa estava morta. Não havia mais o que dizer. Poirot interveio, argumentando que não se pode resolver um crime sem compreender a vítima. Somente conhecendo verdadeiramente Arlena Marshall seria possível desvendar as razões por trás do assassinato. Kenneth escutou, mas não ofereceu nada além de respostas vazias. Tudo o que dizia sobre sua esposa era superficial. Era bonita e admirada. Nenhuma palavra sobre seu caráter, suas ambições ou seu verdadeiro temperamento. Ele parecia decidido a manter um véu de silêncio sobre a mulher que fora sua esposa. Quando pediram que descrevesse seus próprios movimentos naquela manhã, Kenneth explicou que, após tomar banho no mar, voltara ao hotel por volta das 10h40. Como a camareira ainda estava terminando seu quarto, descera para tomar um drink no bar. Retornou ao quarto pouco antes das 11 horas e passou a próxima hora datilografando cartas. Às 11h50, vestiu-se para uma partida de tênis, que começou exatamente ao meio-dia. Quando retornou, soube da morte de sua esposa. Os investigadores perguntaram se alguém podia confirmar que ele esteve de fato datilografando no quarto durante aquele período. A resposta foi que a camareira podia ter ouvido a máquina de escrever funcionando e as próprias cartas datilografadas estavam ali, inalteradas. Com um olhar avaliador, Poirot considerou a informação. Um homem determinado poderia muito bem preparar cartas com antecedência para sustentar um álibi. Mas seria esse o caso de Kenneth Marshall? Quando questionado sobre a herança de Arlena, Kenneth admitiu que, até onde sabia, sua esposa não deixara testamento. Como seu cônjuge, ele seria o herdeiro natural de seus bens. Era um detalhe relevante, já que Arlena, ao contrário do que alguns poderiam imaginar, possuía uma fortuna substancial. 3 anos antes, um velho amigo, Sir Roger Erskine, deixara-lhe toda a sua riqueza. Kenneth, no entanto, não demonstrou interesse no dinheiro. Agia como se tudo isso não passasse de um detalhe sem importância. Quando deixaram o viúvo, Poirot e o coronel Weston discutiram suas impressões. Kenneth era um homem fechado, difícil de ler. Sua reação à morte da esposa parecia excessivamente controlada, quase indiferente. Mas isso fazia dele um assassino? Ou apenas um homem acostumado a esconder seus sentimentos? Enquanto isso, as investigações se expandiam. A polícia precisava estabelecer onde todos estavam no momento do crime. Era um trabalho tedioso, mas necessário. Alguns hóspedes estavam fora da ilha em excursões, e sua chegada apenas ao final do dia os excluía da lista de suspeitos. Outros, como Horace Blatt, estavam velejando e ainda não haviam retornado. Mas entre aqueles que estavam na ilha, havia histórias que precisavam ser verificadas com cuidado. Stephen Lane, o reverendo, caminhava sozinho pelas trilhas, um álibi que ninguém poderia confirmar. Christine Redfern estava desenhando em uma enseada, mas não havia testemunhas para sustentá-la. Patrick Redfern, por outro lado, estava visivelmente perturbado com o desaparecimento de Arlena e fora visto vagando inquieto pela praia antes de seu corpo ser encontrado. E então havia Linda Marshall, a jovem filha de Kenneth, que carregava dentro de si uma hostilidade silenciosa pela madrasta. Uma garota de 16 anos, filha de uma mulher cuja história era marcada por escândalos. A mãe de Linda, Sophia Martindale, havia sido julgada por envenenamento com arsênico, um caso que deixara cicatrizes na família. O tribunal a absolvera, mas o estigma persistia. E agora, sua filha estava na ilha, vivendo sob o domínio de uma mulher que desprezava.
A dúvida se espalhava entre os investigadores. O crime poderia ter sido cometido por uma mulher? O legista indicava que Arlena fora estrangulada com força descomunal, sugerindo um assassino masculino. Mas Poirot não se deixava levar por evidências óbvias. Sabia que, às vezes, o que parecia impossível poderia ser precisamente o que se tentava esconder. Ao caminhar pelo hotel, sentia o peso da tensão entre os hóspedes. Todos estavam inseguros, pois sabiam que um assassino ainda caminhava entre eles. Ninguém era completamente inocente e cada um possuía seus segredos. O verdadeiro desafio agora era descobrir qual desses segredos era mortal. Linda Marshall, aos 16 anos, ainda possuía a inocência da juventude, mas também carregava dentro de si um ressentimento silencioso. Ao ser questionada sobre os acontecimentos daquela manhã, manteve uma postura firme, embora demonstrasse certa hesitação. Confirmou que não vira Arlena Marshall antes do meio-dia, pois a madrasta costumava tomar café da manhã no quarto e descer apenas mais tarde. Diferente dela, Linda não gostava de perder tempo quando estava de férias. Sentia uma necessidade constante de se ocupar, talvez para evitar os próprios pensamentos. Contou que logo cedo saíra para nadar e, ao voltar para o hotel, encontrara Christine Redfern, que a convidara para acompanhá-la até Gold Cove. As duas haviam combinado se encontrar na recepção às 10h30, mas ao chegar, Linda percebeu que ainda estava no horário. O relógio marcava alguns minutos antes da hora combinada. Quando chegaram à enseada, Linda preferiu se esticar ao sol, enquanto Christine se recolheu à sombra para esboçar os contornos da paisagem. Comentou que a mulher não gostava de se bronzear, o que de certa forma parecia refletir sua personalidade reservada. Quando perguntada sobre a hora em que Christine decidira voltar para o hotel, respondeu sem hesitação: 11h45. Sabia com exatidão, pois olhara para seu relógio de pulso no momento da despedida. Após a partida de Christine, Linda permaneceu na praia, aproveitando a água e o sol. Somente por volta da 1h retornou ao hotel, momento em que soube da tragédia. Seu tom de voz soava distante ao relatar os fatos, mas ao ser questionada sobre seu relacionamento com Arlena, sua expressão endureceu por um breve instante. Afirmou que sempre gostara da madrasta e que ela sempre fora gentil com ela. As palavras soavam ensaiadas, forçadas. Poirot percebeu o desconforto na resposta e insistiu com cautela. Perguntou se Linda sentira ciúmes do pai ao vê-lo casar novamente. Ela negou veementemente. Não havia ressentimento, disse ela. Mas então, quando questionada sobre quem poderia querer matar Arlena, sua resposta veio com rapidez surpreendente. Christine Redfern. Explicou que a esposa de Patrick Redfern tinha todos os motivos para odiar Arlena. Seu marido estava apaixonado pela atriz e não fazia questão de esconder isso. No entanto, ponderou, Christine era uma mulher delicada e incapaz de cometer um assassinato. No máximo, desejara a morte de Arlena. Mas desejar e agir eram coisas completamente diferentes. Quando Linda saiu da sala, os investigadores ficaram em silêncio por um instante. Era curioso como a jovem havia mencionado Christine de maneira tão direta, quase como se quisesse desviar a atenção de si mesma. O coronel Weston sentiu certo incômodo ao perceber que Poirot havia sido deliberadamente provocador com a menina. Sugerira a cena de um estrangulamento com palavras precisas, como se plantasse uma ideia. Weston achava que aquilo não fora apropriado, mas Poirot apenas sorriu enigmaticamente. A conversa seguinte foi com Patrick Redfern. Ainda abalado, ele não tentou esconder a verdade. Conhecera Arlena meses antes, em um coquetel, e desde então tornara-se seu admirador fervoroso. Admitiu que o interesse havia evoluído rapidamente e que os encontros se tornaram frequentes. A princípio, tudo parecia um jogo excitante para ele,
mas logo percebeu que não tinha controle sobre seus sentimentos. Contou que, mesmo sabendo que Arlena jamais abandonaria a vida que levava com Kenneth Marshall, ele havia se tornado completamente obcecado por ela. Ela tinha o poder de fazer os homens perderem a razão. Quando chegaram à ilha, sabia que tudo aquilo era uma péssima ideia. Sua esposa estava ali e a presença de Kenneth também o inquietava. Mas Arlena não se importava. Para ela era um desafio, um tempero a mais no jogo de sedução. Quando questionado sobre se havia combinado um encontro com Arlena naquela manhã, negou. Todas as manhãs encontravam-se na praia, nadavam juntos, conversavam. Mas naquela manhã ela não apareceu. A princípio, pensou que talvez estivesse indisposta, mas conforme o tempo passava e ela não surgia, sentiu um desconforto crescente. Não conseguia entender o motivo do atraso, e quando finalmente descobriram seu corpo, tudo desabou. Poirot observou atentamente cada reação do homem. A dor em seu rosto parecia genuína. O belga, no entanto, sabia que mesmo os culpados podiam demonstrar sofrimento real. Questionou-o sobre o que Arlena dizia sobre seu marido. Patrick hesitou antes de responder. Admitiu que, em alguns momentos, ela parecia nervosa, mas não era medo. Era uma inquietação diferente, como se temesse que algo saísse do controle. Quanto à possibilidade de divórcio, Patrick negou categoricamente. Arlena nunca mencionara querer se separar. Ela gostava do conforto de sua vida com Kenneth e sabia que ele jamais criaria escândalos. Patrick, por sua vez, também não cogitava abandonar Christine. Seu casamento podia estar abalado, mas ainda respeitava a esposa. Foi então que Poirot lançou a pergunta que ele realmente queria fazer. Se Arlena não estava indo encontrar Patrick naquela manhã, então quem, afinal, ela fora encontrar? O silêncio de Redfern foi revelador. Ele não sabia. A possibilidade de um assassino externo surgiu. Seria possível que um amante do passado, um homem rejeitado, tivesse seguido Arlena até a ilha para matá-la? A teoria era interessante, mas esbarrava em um problema prático. A enseada onde o corpo fora encontrado não era um local de fácil acesso. Quem a levará até lá e de que maneira? A possibilidade de que o assassino fosse alguém do próprio hotel tornava-se cada vez mais evidente. A ilha era isolada e o crime fora meticulosamente planejado. Quem quer que tivesse feito aquilo sabia exatamente o que estava fazendo. Quando Christine Redfern foi chamada para depor, demonstrou uma postura calma e resignada. Relatou sua manhã de maneira meticulosa. Ao acordar, encontrou Linda Marshall no corredor e convidou a jovem para acompanhá-la a Gull Cove. Saíram pouco antes das 10h30 e, enquanto Linda aproveitava o sol, Christine dedicava-se a seus esboços. Pouco antes do meio-dia, partiu para o hotel, pois precisava se preparar para sua partida de tênis. Sabia o horário exato porque teve que perguntar a Linda. O relógio da menina marcava exatamente 11h45. Os investigadores ponderaram sobre a exatidão do relato. Christine, ao contrário de Patrick, era extremamente metódica. Suas respostas eram diretas, sem hesitação. Tudo parecia corroborado. E mesmo que houvesse motivos para suspeitar dela, sua presença no hotel ao meio-dia a excluía do crime. Ao final do interrogatório, Poirot refletiu sobre os depoimentos. Se Arlena havia partido naquela manhã para um encontro secreto, isso significava que alguém naquela ilha sabia mais do que estava revelando. Linda Marshall, ainda abalada pelo ocorrido, tentava manter a compostura enquanto respondia às perguntas. Confirmou que, ao deixar Gull Cove, Christine Redfern já se dirigia ao hotel, enquanto ela própria corria para a água, ansiosa por um mergulho. O mar estava convidativo, e ela se lembrava bem de ver Christine subindo pelo caminho estreito, desaparecendo ao longe enquanto ela brincava nas ondas. Os investigadores queriam ter certeza desse detalhe,
Linda realmente entrara no mar antes de Christine partir? A resposta foi afirmativa. Não havia dúvida de que no momento em que Christine começou a subir a trilha, Linda já estava dentro d'água. Essa informação parecia sólida, fornecendo um álibi confiável para a esposa de Patrick Redfern. Quando perguntada sobre sua reação ao saber do assassinato, Christine manteve um tom calmo, mas havia um peso em sua voz. Sentira um choque, claro, mas no fundo não ficara exatamente surpresa. Pessoas como Arlena sempre caminhavam em direção ao desastre. Sua beleza, sua natureza manipuladora e seu talento para atrair obsessões masculinas faziam dela uma mulher destinada a um fim trágico. Poirot percebeu a honestidade na resposta e a considerou altamente significativa. Christine não apenas acreditava que Arlena fora morta por alguém que a desejava ou a odiava, mas também reconhecia que sua existência provocava esse tipo de emoção extrema. Era o tipo de mulher que sempre deixava um rastro de destruição e ressentimento por onde passava. Quando questionada sobre o que realmente pensava de Arlena, Christine não hesitou. Para ela, a falecida era um parasita, alguém que vivia apenas para sua própria satisfação, sem criar nada de valor. Mulheres como Arlena eram perigosas, pois despertavam os piores sentimentos nas pessoas. Ciúmes, desejo, inveja, raiva. Eram sempre o centro de conflitos, dramas e escândalos. Mas então, uma nova revelação surgiu. Christine mencionou algo que ouvira na noite em que jogava cartas com Poirot, Patrick e Rosamund Darnley. Sentindo-se sufocada pelo ambiente fechado da sala de jogos, saíra para tomar um pouco de ar na praia. Foi ali que escutou, sem ser vista, uma conversa suspeita. Arlena estava discutindo com um homem, e sua voz carregava tensão e medo. Dizia que não podia conseguir mais dinheiro, que seu marido começaria a desconfiar. O homem, por sua vez, exigia que ela encontrasse um jeito. Ele não aceitava desculpas. Christine não conseguira ver quem era o interlocutor. Sua voz era baixa e calculada. Mas agora, à luz dos acontecimentos, ficava claro. Arlena estava sendo chantageada. A revelação lançava uma nova perspectiva sobre o crime. Se Arlena fora até Pixie Cove naquela manhã, poderia ter sido para encontrar seu chantagista. O local era discreto, de difícil acesso, ideal para uma conversa que ninguém deveria ouvir. Mas, em vez de uma negociação, talvez tenha ocorrido um confronto. Poirot e o coronel Weston ponderaram sobre essa nova pista. Um chantagista normalmente não mataria sua vítima, pois dependia dela para obter dinheiro. No entanto, se algo saísse do controle, se Arlena ameaçasse denunciá-lo, o desespero poderia levar ao assassinato. A teoria do amante rejeitado ainda pairava no ar, mas perdia força. Nenhum dos homens no hotel parecia o tipo de pessoa que poderia ter uma relação secreta com Arlena. Mas um chantagista, isso mudava tudo. Poirot sabia que o próximo passo seria investigar quem, entre os hóspedes, poderia ter algo a esconder. A ideia de um estranho vindo da cidade para cometer o crime parecia cada vez menos plausível. Ao discutirem os detalhes, Weston mencionou que o empresário Horace Blatt ainda estava ausente, aproveitando seu passeio de barco. O fato de ele possuir uma embarcação tornava-o uma peça interessante no quebra-cabeça. Um barco oferecia uma rota de fuga eficiente e sigilosa. Poderia ele ter sido o homem que Arlena temia? Enquanto aguardavam o retorno de Blatt, decidiram seguir outra linha de investigação. Miss Brewster, uma das hóspedes mais observadoras, poderia ter informações valiosas. Quando foi questionada, ela confirmou os detalhes do momento em que encontraram o corpo. Preferira remar de volta pelo mar a enfrentar a subida pela escada do penhasco. Sua aversão a alturas era algo incontestável. Ela também trouxe um detalhe peculiar. Durante seu banho matinal, antes do café da manhã, quase fora atingida por uma garrafa arremessada de uma janela do hotel.
Para ela, era apenas um incidente desagradável. Mas Poirot guardou a informação. Era possível que a garrafa tivesse sido jogada de propósito. Poirot queria descobrir se alguém vira algo suspeito. Miss Brewster mencionou que naquela manhã a única pessoa que poderia ter visto um estranho na ilha era Rosamund Darnley. Ela estivera lendo tranquilamente no alto do penhasco, na área conhecida como Sunny Ledge. Quando perguntada, Rosamund confirmou que não vira nada suspeito. Estivera completamente absorta em seu livro. Isso significava que ninguém, além dos hóspedes do hotel, fora visto na ilha. O assassino não era um estranho, estava entre eles. Quando perguntada sobre Kenneth Marshall, Rosamund demonstrou um certo desconforto. Admitiu que o conhecia desde a infância, mas não sabia muito sobre seu casamento. Parecia uma relação discreta, sem demonstrações públicas de afeto ou conflitos evidentes. Sobre Arlena, sua opinião foi tão direta quanto a de Christine. Não gostava dela. Arlena não era o tipo de mulher que conquistava a simpatia de outras mulheres. Mas a admirava por sua beleza e elegância. Ela tinha um talento inegável para vestir-se impecavelmente. Quando Poirot questionou se ela acreditava que Kenneth Marshall sabia sobre as traições da esposa, Rosamund hesitou. Talvez ele soubesse, talvez não. Homens podiam ser ingênuos quando se tratava de mulheres como Arlena. Poderia ele estar cego para o que acontecia bem diante de seus olhos? Poirot e Weston decidiram finalmente inspecionar os quartos dos Marshall. O quarto de Arlena era um reflexo de sua personalidade, vestidos caríssimos, lingeries refinadas e acessórios luxuosos. Entre os pertences, encontraram um pequeno maço de cartas. 3 eram de Patrick Redfern. Mas uma chamou mais a atenção. Era de um homem identificado apenas como J.N. A carta estava carregada de emoção e desespero. O remetente falava sobre sua partida para a China, sobre o quanto amava Arlena, sobre como a queria para sempre. Mas, além disso, havia um trecho intrigante. Agradecia a ela por um cheque que o ajudara a evitar um processo judicial. Weston e Poirot trocaram olhares. O tal John fora salvo de algo grave por Arlena, mas ao mesmo tempo parecia convencido de que havia sido traído. Se ele não estivesse na China, poderia muito bem ter vindo até a ilha para acertar as contas. Foram então ao quarto de Kenneth Marshall. A busca por evidências de que ele passara a manhã datilografando revelou que, de fato, havia cartas de negócios datadas daquele dia. Mas Poirot não se deu por satisfeito. Por fim, decidiram investigar o quarto de Linda Marshall. E ali encontraram algo inesperado. A lareira trazia vestígios de algo queimado. Entre as cinzas havia restos de cera de vela e fragmentos de papel esverdeado com o número 5 visível. Poderia ser um pedaço de calendário. Além disso, uma mecha de cabelo chamuscado estava entre os resíduos. Algo fora queimado ali, deliberadamente. Quando Poirot examinou os livros da menina, encontrou títulos comuns para sua idade. Mas um volume se destacava: História da Feitiçaria e Bruxaria. O detetive belga franziu as sobrancelhas. O que exatamente Linda estivera tentando destruir? E, mais importante, o que aquilo significava para o assassinato de Arlena Marshall? O mistério que envolvia a morte de Arlena Marshall continuava a se aprofundar, como as ondas quebrando contra as rochas traiçoeiras da Smuggler's Island. Ela viera àquele hotel não apenas para desfrutar do sol e da paisagem, mas para se entregar sem reservas à sua paixão avassaladora por Patrick Redfern. Sob o olhar cínico de outros hóspedes e a aparente indiferença de seu marido, ela vivera seus dias provocando sentimentos intensos e contraditórios: desejo e ódio, paixão e desprezo. Agora, ali estava ela, morta, estrangulada na solidão de uma enseada isolada. Mas as duas pessoas que mais poderiam desejar sua morte tinham álibis inatacáveis:
Christine Redfern, a esposa traída, fora vista em outro local durante o horário do crime. Kenneth Marshall, o marido traído, estava enclausurado em seu quarto, concentrado em seus negócios, datilografando cartas que foram confirmadas como autênticas. Restava a pergunta inquietante: com quem Arlena havia se encontrado naquela manhã fatídica? Se não era o amante desesperado, quem seria a sombra que a esperava em Pixie Cove? A busca por respostas levou Poirot e os investigadores a explorarem mais a fundo a estrutura do hotel. Descobriram que uma porta discreta, situada na varanda ao lado do quarto de Rosamund Darnley, dava acesso a uma escada que descia diretamente à praia. Seguindo essa rota, uma pessoa poderia cruzar a ilha, sem precisar passar pela entrada principal do hotel. Essa descoberta lançava uma nova luz sobre a movimentação dos hóspedes. Se Kenneth Marshall ou qualquer outro desejasse encontrar Arlena sem ser visto, essa era uma passagem ideal para evitar testemunhas. Enquanto ponderavam sobre isso, foram interrompidos pela camareira Gladys Elcom, que esperava para ser interrogada. Sua voz, inicialmente hesitante, revelou detalhes importantes. Ela, como muitos no hotel, não gostava muito de Arlena Marshall. A mulher não se comportava como uma verdadeira dama. Era uma atriz e das mais volúveis. Mas o que mais chamou a atenção de Poirot foi o tom dela ao falar de Kenneth Marshall. Era um cavalheiro, alguém correto e reservado, mas, mesmo assim, parecia um homem que não perdoava traições. A camareira não tinha provas concretas, mas algo em sua intuição lhe dizia que, se Marshall soubesse da infidelidade da esposa, sua reação não seria de mera resignação. Poirot então mudou de foco. Perguntou sobre o estado do quarto de Arlena naquela manhã. Gladys confirmou que o limpara por volta das 9 horas e que, àquela hora, a lareira estava vazia. Mas mais tarde, Poirot encontrara vestígios de algo queimado no local. Isso significava que alguém voltara lá para destruir provas. A camareira também mencionou outro detalhe curioso. Pela manhã, Miss Brewster, uma das hóspedes, quase fora atingida por uma garrafa jogada de uma das varandas do hotel. Poirot logo se interessou pelo caso. Quem jogaria uma garrafa daquela maneira? Não se tratava de lixo comum, mas de algo que precisava ser descartado sem deixar vestígios. Se uma garrafa fora lançada ao mar, significava que continha algo que não deveria ser encontrado. Alguma substância perigosa? Um veneno? Uma pista que ligava alguém ao crime? Gladys foi incumbida de verificar se alguma garrafa desaparecera dos quartos que ela limpava. A resposta veio pouco depois. Nenhuma parecia estar faltando. Mas isso apenas tornava tudo mais intrigante. Se o assassino jogara uma garrafa fora, era porque viera preparado. Trouxera de fora o que precisava para cometer o crime. Enquanto isso, Weston encontrara entre os papéis de Kenneth Marshall uma carta que confirmava a necessidade urgente de escrever os documentos naquela manhã. Era uma solicitação de negócios, um problema com contratos que precisava ser resolvido imediatamente. Isso parecia confirmar sua versão dos fatos. Ele estivera ocupado com suas cartas e, portanto, não poderia ter cometido o crime. Mas Poirot não estava convencido. Não era da natureza do belga aceitar as coisas pelo valor superficial. Foi então que Rosamund Darnley apareceu, dizendo que havia esquecido de mencionar algo importante. Confessou que por volta das 11h15 deixara sua leitura em Sunny Ledge e voltara ao hotel para buscar seus óculos escuros. Ao passar pelo quarto de Kenneth Marshall, ouvira o som da máquina de escrever, funcionando rapidamente, e decidiu não interrompê-lo. Isso eliminava qualquer dúvida sobre o paradeiro do marido traído no momento do crime. Mas Poirot permaneceu intrigado. Por que Rosamund decidira subitamente dar essa informação? Era apenas um gesto de sinceridade ou havia algo mais? Outro detalhe perturbador emergiu. Gladys mencionou algo curioso. Alguém havia tomado banho exatamente ao meio-dia. Um banho em um horário tão incomum parecia suspeito.
O que alguém precisaria limpar de si mesmo? Vestígios de areia? Marcas de luta? O suor de um crime recente? O nome de quem havia se banhado ficou no ar. Um novo enigma à espera de solução. No fim do dia, Poirot e os investigadores foram até Pixie Cove para uma inspeção detalhada. O local onde o corpo de Arlena fora encontrado revelava poucos vestígios do assassino, mas a verdadeira surpresa veio de um pequeno esconderijo na caverna. Ali, cuidadosamente oculto, havia um objeto inesperado, uma lata de sanduíches. Mas o que parecia trivial logo se revelou algo muito mais sério. No interior da lata haviam sido armazenados pequenos compartimentos de sal e pimenta, mas, ao testar o conteúdo, perceberam que não era sal. Tratava-se de um pó branco suspeito. Era um indício de que Pixie Cove era mais do que apenas um cenário de crime. Poderia estar ligada a algo muito maior. Drogas, contrabando, chantagem. O assassinato de Arlena Marshall poderia não ser apenas um crime passional, mas um desdobramento de algo muito mais complexo. O último personagem a entrar na trama naquele dia foi Horace Blatt, o iatista excêntrico que passara a manhã navegando sozinho. Ao saber do crime, reagiu com um misto de choque e sarcasmo. Dizia que Arlena Marshall pedia por isso, insinuando que ela colecionara inimigos ao longo da vida. Ao ser questionado sobre seu paradeiro, Blatt afirmou que saíra do hotel às 9h45 para velejar. Seguiu ao longo da costa, mas devido à falta de vento, desistira e voltara antes do meio-dia. Sua movimentação era difícil de verificar, e Poirot sabia que um homem com um barco poderia facilmente se deslocar sem deixar rastros. Mas foi a última observação de Blatt que chamou a atenção. Ele mencionou, de forma casual, que Kenneth Marshall não era tão calmo quanto aparentava. Havia histórias sobre um episódio em que Marshall quase matara um homem por conta de um desentendimento comercial. Para Poirot, essa era uma peça intrigante. Kenneth Marshall mantinha-se frio e impassível, mas haveria algo sob aquela superfície. Algo que o levaria a matar? O caso tornava-se cada vez mais intrincado, como uma rede tecida com fios de segredos, mentiras e verdades ocultas. A morte de Arlena Marshall já não parecia apenas um crime passional, mas algo muito mais profundo, com ramificações que ultrapassavam o círculo íntimo de hóspedes do Jolly Roger Hotel. Arlena não havia ido a Pixie Cove por acaso naquela manhã fatídica. Ela fora ao encontro de alguém. Mas quem? Patrick Redfern, o amante obcecado, não era o homem que a esperava na praia. Ele a procurava desesperadamente, sem saber onde ela estava. Não havia um encontro marcado entre eles. Isso deixava uma questão ainda mais perturbadora. Quem era a sombra que a aguardava na enseada? O nome de Horace Blatt pairava no ar. O excêntrico iatista gostava de se passar por um sujeito rude, um homem sem filtros, sempre pronto para uma piada de gosto duvidoso. Mas naquela manhã, algo nele parecia diferente. Poirot percebeu que Blatt estava nervoso. Ele tentava manter sua postura despreocupada, mas sua tensão era visível. E então, uma revelação veio à tona. A substância encontrada na lata de sanduíches na caverna de Pixie Cove fora analisada. Tratava-se de diamorfina hidroclorídrica, heroína. O crime começava a ganhar outra dimensão. Enquanto a investigação se desenrolava, Kenneth Marshall, o viúvo aparentemente imperturbável, buscava saber sobre os trâmites do funeral de sua esposa. O inquérito fora adiado por 15 dias, o que significava que a polícia ainda não tinha uma conclusão definitiva. Ele recebera de volta suas cartas, confirmando oficialmente seu álibi. O som da máquina de escrever o absolvia da suspeita. Rosamund Darnley, ao entrar em seu quarto, vira-o concentrado, mergulhado no trabalho, sem notar sua presença. Pelo menos era isso que ela acreditava.
Mas Marshall revelara um detalhe curioso. Na verdade, ele a vira através do reflexo do espelho. Esse pequeno fato não provava nada, mas deixava Poirot intrigado. Se Marshall não tinha nada a esconder, por que fazer questão de mencionar esse detalhe? No entanto, outro mistério começava a emergir. Linda, a jovem filha de Marshall, parecia cada vez mais perturbada. Ela não gostava de Arlena. Isso era evidente. Não sentia qualquer afeição pela madrasta. E, mais do que isso, parecia consumida por um segredo, algo que a corroía por dentro. Em um momento de desespero, deixou escapar um pensamento sinistro. Seu pai não via o assassinato como algo tão grave, afinal, ele se casara com uma mulher que fora julgada por envenenamento. Isso significava que, para ele, matar não era um pecado imperdoável. A ação pairava no ar como um veneno. E então, um detalhe inesperado veio à tona. Poirot lembrou-se de algo que Christine Redfern mencionara casualmente. Quando encontrou Linda naquela manhã, a menina trazia consigo um pacote. Aparentemente, algo sem importância. Mas quando o pacote caiu ao chão e se abriu, revelou-se seu conteúdo. Velas. Poirot não precisava de mais do que um fragmento de informação para perceber o quadro completo. Velas. Um comportamento perturbado, uma obsessão crescente pelo assassinato. E então, ao examinar os pertences da menina, encontrou um livro que reforçava sua suspeita. Era um volume sobre feitiçaria e venenos. Um estudo detalhado sobre bruxaria e a criação de substâncias letais. Seria possível? Linda tentara matar Arlena por conta própria? O belga confrontou Christine Redfern sobre isso. O olhar confuso da mulher deixou claro que ela jamais cogitara tal possibilidade. Mas sua mente começou a encaixar as peças. Se Linda estivesse de fato envolvida, isso explicaria o nervosismo da menina, sua obsessão com o crime, sua culpa. Mas se Linda tentara matar Arlena, isso significava que sua tentativa falhara, porque alguém mais estrangulara a mulher naquela manhã. Enquanto Poirot montava seu quebra-cabeça, Rosamund Darnley apresentou sua própria teoria. Arlena, segundo ela, fora vítima de um homem do passado. Alguém que ela seduzira e depois abandonara. Um homem frágil, sensível, ferido no orgulho. E se ele a tivesse seguido até a ilha, esperando o momento certo para matá-la? A teoria era convincente. A neblina do dia anterior possibilitava a chegada discreta de um estranho. Esse homem poderia ter se escondido na caverna, aguardando o momento oportuno para o ataque. Poirot concordou que a ideia tinha fundamento, mas algo não se encaixava. O assassino não era um estranho. Ele estava entre eles, naquele hotel. As investigações prosseguiam. Descobriu-se que a herança de Arlena, que um dia fora uma pequena fortuna, havia quase desaparecido. A maior parte do dinheiro fora entregue de forma anônima e sem registro. Isso sugeria uma única possibilidade: chantagem. A conversa que Christine Redfern escutara no jardim do hotel, em que Arlena implorava mais tempo para pagar uma dívida, não era sobre uma simples dívida. Ela estava sendo chantageada. E mais do que isso, a presença de heroína na caverna indicava algo ainda mais sombrio. Será que Arlena havia se envolvido, voluntariamente ou não, em uma rede de tráfico? O reverendo Lane, com seu ódio fanático pelas mulheres que via como instrumentos do mal, poderia ter decidido purificar Arlena. Horace Blatt, com seu passado misterioso e dinheiro suspeito, poderia ser o verdadeiro chantagista. Mas Poirot sabia que a verdade era muito mais simples. O crime fora cometido pela pessoa mais óbvia. Alguém que, à primeira vista, parecia incapaz de um assassinato tão brutal. Alguém que, mesmo envolto em um álibi perfeito, deixara escapar um detalhe crucial. A teia do mistério estava prestes a ser desvendada. E a verdade que Poirot estava prestes a revelar mudaria tudo. Poirot, com sua mente afiada e implacável, já havia montado todas as peças do quebra-cabeça.
Ao reunir todos para a revelação final, o detetive teceu em palavras o plano meticulosamente orquestrado. O assassinato de Arlena Marshall não fora um crime passional cometido no calor do momento. Não. Era um plano frio e meticulosamente calculado, arquitetado por Patrick e Christine Redfern, um casal que dominava a arte da manipulação e do engano. Tudo começou quando Poirot percebeu que Christine, ao contrário do que fazia parecer, não era uma mulher frágil e indefesa. Ela interpretava o papel de esposa intelectual e desajeitada, sem resistência física, mas sua verdadeira identidade estava escondida sob essa farsa. A descoberta crucial veio durante o passeio a Dartmoor, onde, ao cruzar uma ponte estreita sobre águas agitadas, ela não demonstrou qualquer receio. Miss Brewster, que genuinamente sofria de vertigem, quase desmaiara ao atravessar a mesma ponte. Christine, no entanto, correu sem hesitação. Essa mulher, que alegava se cansar ao menor esforço, fora, na verdade, professora de educação física. Era forte e ágil o bastante para descer uma escada íngreme até Pixie Cove, assassinar alguém e retornar sem ser notada. Naquela manhã fatídica, Patrick Redfern iniciou a execução do plano. Vestindo um roupão de banho, ele escondeu um grande chapéu de praia sob a roupa e saiu discretamente pelo balcão do quarto, utilizando uma saída que Poirot já havia notado. Cruzou a ilha e desceu até Pixie Cove, escondendo o chapéu entre as rochas. Aquela era a primeira peça do crime. Enquanto isso, Christine foi ao quarto de Linda Marshall, no momento em que sabia que a jovem estaria nadando. Com um gesto calculado, adiantou o relógio de pulso da menina em 20 minutos. Quando Linda olhasse para ele mais tarde, estaria convencida do horário incorreto. Christine então voltou ao próprio quarto e aplicou um bronzeador artificial em todo o corpo. Depois, descartou a garrafa, atirando-a pela janela. Um detalhe que Poirot, desde o início, considerara altamente revelador. Vestindo um maiô branco e cobrindo-se com uma saída longa de praia, Christine acompanhou Linda até Gold Cove. No momento certo, pediu que a jovem conferisse o horário. O relógio adulterado indicava que faltavam 15 minutos para o meio-dia. A partir desse momento, Linda se tornava uma testemunha inconsciente da manipulação do tempo. Assim que Linda mergulhou no mar, Christine colocou os ponteiros do relógio de volta ao horário correto e partiu. Subiu rapidamente pela trilha, cruzou a ilha e chegou ao topo da escada que levava a Pixie Cove. Lá, despindo-se e revelando sua pele agora bronzeada artificialmente, desceu os degraus e encontrou Arlena. A bela e vaidosa Arlena Marshall jamais esperaria ver a esposa de seu amante ali. Ela deve ter sentido um calafrio percorrer a espinha ao vê-la surgir das sombras. Instintivamente, refugiou-se na caverna, conforme o combinado com Patrick. Christine rapidamente colocou o chapéu que Patrick havia escondido entre as rochas e deitou-se na areia. O rosto coberto pelo grande chapéu impedia que qualquer um percebesse o engano. Foi assim que Patrick, ao lado de Miss Brewster, encontrou o suposto corpo de Arlena. Ele correu à frente, encenando o choque e o horror, enquanto Miss Brewster, lutando contra sua vertigem, mal conseguiu se aproximar. Christine permaneceu imóvel. E quando Patrick saiu para alertar os demais, ela levantou-se discretamente, destruiu o chapéu e subiu novamente pela escada, trocando de roupa no caminho. O banho tomado ao meio-dia eliminou o bronzeador, apagando qualquer vestígio do disfarce. Com um ar sereno, juntou-se aos outros para a partida de tênis, como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, Patrick voltava a Pixie Cove e chamava Arlena. Acreditando que finalmente encontraria seu amante, a mulher emergiu da caverna apenas para ser recebida por mãos que se fechavam ao redor de sua garganta. Dessa vez, para sempre. Poirot reconstituiu toda a trama com precisão assustadora. O caso de Arlena Marshall não era o primeiro assassinato cometido pelo casal. Ele encontrara semelhanças inquietantes
com um crime ocorrido anos antes, o assassinato de Alice Corrigan. Naquela ocasião, Christine, fingindo ser uma turista que passeava pela região, afirmara ter encontrado o corpo antes mesmo do horário real da morte. O mesmo truque fora usado no caso de Arlena, e essa repetição foi a chave para desmontar a farsa. O golpe final veio quando Linda Marshall, aterrorizada e convencida de que realmente havia matado sua madrasta através de magia negra, tentou tirar a própria vida. Christine, vendo nisso uma oportunidade, a encorajou a tomar comprimidos para dormir, esperando que a jovem assumisse a culpa pelo crime. Mas Poirot já havia descoberto tudo. Patrick tentou manter a compostura, mas seu temperamento explosivo o traiu. Furioso por ser desmascarado, lançou-se contra Poirot, deixando evidente sua culpa. Christine, sempre calculista, tentou manter a frieza, mas os detalhes meticulosamente reunidos pelo detetive tornaram impossível qualquer defesa. Os dois foram presos. O ciclo de crimes finalmente se encerrava. Com a verdade exposta, Kenneth Marshall voltou sua atenção para a filha, que felizmente sobrevivera à tentativa de suicídio. Ela aprenderia a superar aquele trauma e, para sua surpresa, aceitou bem a possibilidade de uma nova madrasta. Rosamund Darnley, com sua sensatez e bondade, talvez fosse exatamente o que pai e filha precisavam. O caso havia sido resolvido e a justiça feita. No entanto, Poirot refletia sobre o destino das mulheres como Arlena Marshall, presas em um ciclo de relações destrutivas, atraindo para si a obsessão de homens perigosos. Ao fim de tudo, Poirot decidiu que jamais voltaria a um balneário repleto de corpos bronzeados ao sol. A experiência lhe fora suficiente. Da próxima vez, procuraria um lugar mais tranquilo, onde os únicos mistérios fossem os de uma boa xícara de chá e um livro bem escrito. Mas, claro, o destino tinha o péssimo hábito de contrariá-lo. E assim chegamos ao final de mais um mistério. Se você gostou, inscreva-se, compartilhe, deixe seu like e ative o sino para não perder os próximos enigmas da Rainha do Crime. O que você achou dessa história?